Olá, amados irmãos e irmãs, paz e bem. Estamos aqui para a quarta noite de nossa novena em honra ao Pai Seráfico São Francisco de Assis. E hoje venho falar de um encontro de Francisco muito especial, o encontro de Francisco com o leproso. Logo nos primeiros anos de sua conversão, vai acontecer um fato marcante na vida de Francisco. Francisco, ele estava a andar, a caminhar pelas localidades de Assis, fora dos muros de Assis. E então ele vai encontrar neste caminho um leproso. Precisamos primeiramente ver quem é o leproso na sociedade daquela época. O leproso ele possuía uma doença que não tinha cura para aquela época. E ele era obrigado a se distanciar das cidades, viver fora dos muros das cidades e identificar-se como um leproso sempre que avistasse alguém. Então era colocado um sino num bastão para que ele sinalizasse que era leproso. E ele, quando via alguém, tinha que balançar aquele bastão com o sino e dizer que era leproso, para que as pessoas não se aproximassem dele. Então, era uma figura marginalizada, ou seja, ela estava à margem da sociedade. Francisco, o jovem Francisco, como todos daquela sociedade, tinha uma repulsa pelos leprosos, né? Uma verdadeira repulsa. Francisco vai dizer nas fontes franciscanas, relatando este encontro com o leproso, que antes lhe parecia amargo ver leproso. Francisco tinha um medo do leproso. Somente quando Francisco vai caminhando fora dos muros de Assis, já pensando em seu caminho de conversão, Francisco vai achar muito curioso ao observar que um leproso está vindo em sua direção. E ali ele contempla o leproso e quando o leproso se aproxima dele para pedir alguma coisa para comer, alguma esmola, Francisco beija este leproso e o abraça. E as fontes franciscanas vão dizer que Francisco, ele tinha repulsa por leprosos, mas o Senhor o conduziu para o meio deles, e ali ele fez misericórdia com eles. E o que antes lhe era amargo, se tornou doçura do corpo e da alma. O que nós aprendemos com esta lição da vida de Francisco, da sua sabedoria cristã e de seu testemunho? Primeiro, o leproso era um excluído, era um marginalizado. Quem são os leprosos de hoje? Nós que dizemos devotos e devotas de São Francisco, precisamos compreender o gesto de Francisco. Ele não teve medo daquele leproso, ou talvez até teve medo dele, mas por causa de Jesus, veja o que ele diz nas fontes: o Senhor me conduziu para o meio dele e fiz misericórdia com eles. Nós somos convidados a ser conduzidos para o meio dos leprosos de hoje. Quem são os leprosos de hoje? Quem são os leprosos que precisamos ter esta atenção especial? Nós temos tantos marginalizados em nossa sociedade atualmente. Os desempregados são colocados à margem da sociedade. As pessoas idosas muitas vezes são colocados à margem, até por nós mesmos, que podemos ter a certa mentalidade de porque é idoso não pode mais contribuir com nada. E os idosos têm tanto a nos ensinar com a sua sabedoria de vida. Devemos ter um profundo respeito. Quantos idosos estão abandonados nos abrigos? Os doentes. Nós estamos passando num momento de pandemia. Quantos doentes,
Quantas pessoas que precisam de cuidados. Estes também são os marginalizados. A gente pode ajudar sim a cuidar daqueles que estão com Covid-19. Não podemos nos expor ao vírus, mas podemos cuidar de nossa família para que ela não adoeça. Podemos rezar por quem está doente. Podemos ajudar alguém que está passando por uma crise financeira, uma crise de qualquer forma, neste tempo de pandemia. Se nós temos como ajudar, precisamos ir ao encontro do irmão. Tantos e tantos marginalizados, por exemplo, aqueles que são vítimas do vício, dos vícios, seja do alcoolismo, do cigarro, das drogas. Eles são colocados à margem da sociedade e vistos como peso. Nós precisamos olhar para os leprosos como Francisco fez. Tantos e tantos outros leprosos e leprosas que nós podemos elencar aqui de forma diversa. Mas enfim, o leproso de hoje são aqueles que estão à margem da sociedade, que muitas vezes não têm uma oportunidade, uma chance. E nós, como cristãos e cristãs, nós temos que nos incomodar com isso. Nos incomodar de forma positiva, nos incomodar para fazer algo, para abraçar os leprosos de hoje e devolver a dignidade. Quando Francisco abraça aquele leproso, na realidade ele está devolvendo a dignidade daquele leproso. Porque enquanto muitos fugiam dele com medo, Francisco o abraça. Há quanto tempo talvez aquele leproso não cedia um abraço? E nós estamos abraçando os leprosos de hoje? Quem são os leprosos de hoje? O abraço que precisamos dar neles para devolver-lhes a felicidade, a esperança, a dignidade. Hoje em dia, também a natureza está sendo tratada como leprosa. Quantas queimadas a gente não vê pelas televisões. Os relatos que estão verdadeiramente acontecendo de agressão com a natureza, com os povos indígenas, com os povos quilombolas, com tantos e tantas que estão sendo colocados à margem. Quantos animais estão sofrendo com as queimadas? Quantas vidas nós estamos matando, ao invés de abraçá-la? Francisco abraça o leproso por causa de Jesus e faz misericórdia com ele. E aí, o que antes lhe parecia amargo, o que antes ele tinha medo, se torna doçura do corpo e da alma, uma doçura profunda, porque ele encontra no rosto daquele marginalizado, do leproso, ele encontra o rosto chagado de Jesus Cristo. Nós somos chamados a encontrar o rosto de Jesus nos que estão precisando da esperança, dos que estão marginalizados, do cuidado com o homem e com a criação de Deus, com a natureza que Deus fez para nós, para cuidarmos. E ao invés de cuidarmos, estamos destruindo nossa natureza. Nós estamos destruindo o homem. Que a lição de Francisco de abraçar o leproso fale profundamente aos nossos corações. Francisco abraça o leproso por causa de Jesus Cristo. E nós, por causa de Jesus Cristo, precisamos fazer como Francisco, abraçar o leproso, a leprosa dos dias de hoje. Paz e bem.